Shalom! Graça e paz do Senhor em sua vida, em nome de Jesus, amém? Você é bendita do Senhor, amada do Senhor, princesa, menina dos olhos de Deus, protegida do Senhor, sua identidade é essa. Não aceite as mentiras do inimigo não, porque Deus ama você, Deus te protege, te guarda, te livra de todo mal, te dá ar todos os dias, fôlego de vida, te faz levantar todos os dias. Ainda que a situação não esteja muito favorável, ainda que tenha adversidades, o Senhor é contigo. Creia, porque Deus te ama, Ele está contigo, é promessa dEle. Todos os dias Ele está contigo. Amém? Vamos já para a nossa oração. Antes de a gente começar a palavra, a leitura, a gente precisa orar. Então vamos lá? Espírito Santo, Tu és bem-vindo, bem-vindo aqui. Em nome de Jesus, te faz presente neste lugar, em nossos corações, em nossas vidas, em nossas casas. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo, mais do que tudo. Em especial na leitura da palavra de hoje, Atos capítulo 27. Nós queremos muito saber o que o Senhor tem para nos dizer. Queremos muito saber a tua opinião, é muito importante, por isso ajuda-nos, Santo Espírito, na leitura dessa palavra. Nos traga discernimento espiritual em nome de Jesus. Amém. A Bíblia é viva e todos os dias o Senhor renova nossas forças e renova também a palavra. Por mais que seja a mesma, a mensagem é de acordo com o que a gente precisa. Então, não sei o que você está precisando hoje, mas Deus vai falar o seu coração. Amém? Então vamos lá, Atos capítulo 17. A viagem de Paulo para Roma. Paulo está numa peregrinação, né? Reis já ouviram ele saiu de Jerusalém, o pessoal queria matar ele lá, né? Mas Deus deu uma palavra que ele precisava ir para Roma e agora está se cumprindo, porque de fato ele pediu ali, né, que fosse ouvido por César, então se ele apelou a César, ele está indo para Roma. Vamos lá. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos no navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia. E saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Olha só as regalias de Paulo, né? Então, assim, tinha os discípulos dele, né? Que estavam ali ajudando em oração e suprindo também suas necessidades físicas. E Júlio parece que curtiu, né? Que gostou Paulo ali e não... Paulo estava, na verdade, como que chefiando ali toda a galera, né? E Júlio estava de acordo, estava ajudando ele também. Vamos seguir aqui. Paulo permitiu seus amigos para que eles suprissem suas necessidades. Versículo 4. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldades para chegar a Quinido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, de fronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldades e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Deixa eu ver o que é o jejum, né? O dia da expiação, Yom Kippur. Por isso, Paulo os advertiu. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar ao inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenice e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para sudoeste do noroeste. Bom, mesmo que Paulo tivesse ali a promessa, né? Mesmo que Deus tivesse dito que ele precisava ir para Roma e ele seguindo o plano, teve dificuldade.
No meio do caminho tiveram muitas dificuldades. Você viu que ele mudou de navio, que tinha ventos contrários. O primeiro navio, o Centurião, era Júlio, gostava dele, fazia as regalias, né? Ele tinha ali privilégios, por mais que fosse um preso. E quando ele mudou, ele foi para um navio alexandrino, né? O negócio parece que estava devagar, quase parando o navio. Também teve ventos contrários. O Centurião já não ouvia Paulo, então assim, acabou que eles ficaram meio que encalhados. A gente vai ver que muitas coisas vão acontecer. Eles tinham que passar o inverno num lugar seguro e eles não estavam seguros. Então vamos ver aqui. Você viu, Paulo tinha uma promessa de Deus para a vida dele, tinha que se cumprir, Deus esperava isso, essa era a expectativa de Deus sobre Paulo, e Paulo também tinha essa expectativa, mas tinha dificuldades. Então assim, minha irmã, nós precisamos superar as dificuldades, passar por elas, sermos aprovadas, amém? Versículo 13. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam e por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. E assim cessamos as manobras e ficamos à deriva, passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda. Foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte. E baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abster-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Olha como estava a situação da galera no navio, né? Sem esperança de serem salvos, estavam sem expectativa de vida, eles já tinham passado por muitos problemas, muita tempestade, muito frio, lembra que era inverno, né? E eles não viam sol, não viam lua, não viam estrela, nada, então não estava uma situação muito boa, não. Cadê? Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer... Não, a gente ainda não chegou aqui, não. Continuar acabando, abster-se tempestade, finalmente a esperança de salvamento. Ok, versículo 21, é isso mesmo. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo, né? Aquele negócio que a gente gosta muito, né? Eu avisei. Paulo fez esse avisei, viu? Eu avisei. Cadê? Versículo 22. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Olha, que revelação, que profecia, que coragem de Paulo, hein? Ele estava muito respaldado por Deus mesmo, né? Porque para dizer assim, olha, vocês não vão morrer, vocês vão viver, o navio vai se perder. Lembra que do inverno, né? Do frio, eles estavam ali em pleno mar, né? Vamos ver. Ele disse que ninguém ia perder a vida, que o navio ia ser destruído. Versículo 3. Aí ele fala o porquê, né? Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus a quem pertenço e a quem adoro. Olha que coisa linda. Um anjo de Deus apareceu. O Deus a quem pertenço, a quem adoro. Quem é o Deus que você pertence, minha amada? Quem é o Deus que você adora? E de quem é sua vida? Minha vida de Deus. E de quem é sua vida? Minha vida de Deus. Ou de quem é? De quem é? De quem é? De quem é? Ou de quem é? De quem é? De quem é? De quem é? Saudoso irmão Lázaro. Glória a Deus, sua vida de Deus, amada. E Paulo está respaldando, né? Está dizendo por que ele falou isso. Então, um anjo apareceu me dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Olha a promessa. Mais uma vez Deus disse: olha, Paulo, eu sei que não tá legal aí a situação, não. Lembra quando Deus apareceu para ele na prisão? Paulo estava acabado. Ele tinha sido açoitado, tinha apedrejado. A galera tinha quase linchado ele, né? Tava ruim a situação dele lá. Tava quase sem expectativa, sem esperança. E Deus apareceu e disse: coragem. Fique firme e forte, porque eu preciso que você vá até Roma. Pois é, a situação aqui também estava bem desgastada. Tava todo mundo já sem esperança de salvamento. Lembra que a gente acabou de ler isso? Tava todo mundo muito para baixo, muito down mesmo. Então, Deus providenciou mais uma vez para animar Paulo. Ele falou: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus precisou lembrar
qual era a promessa, né? Que ele precisava chegar até César, precisava chegar até Roma, né? Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. E assim tenham ânimo, senhores. Creio que em Deus acontecerá do modo como foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Então Paulo tinha convicção, tinha certeza ao Deus que servia, ao Deus que adorava, e estava animando o povo. Olha, ninguém vai morrer. O navio vai ser destruído, mas a gente vai ser arrastado para alguma ilha. Alguma coisa vai acontecer, mas vai acontecer porque o meu Deus falou. E eu e você precisamos ter essa convicção no coração. Amém? Vamos seguir aqui, versículo 27. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático. Deixa eu ver o que é esse mar Adriático. Refere-se a uma área que se estende até o extremo sul da Itália, né? Então, tá ali pelas costas da Itália. Ok, quando por volta da meia-noite, ou seja, na Itália, estava chegando perto de Roma, hein? Quando perto da meia-noite, os marinheiros imaginavam que estavam próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. E temendo que fossem jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da polpa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Eles queriam logo que o dia clareasse para eles verem onde é que eles estavam, né? Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. E com isso os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Eita fé, né? Imagina, isso debaixo da palavra de Paulo, né? Porque, para eles era a única coisa que eles podiam se salvar era o barco salva-vidas. Mas Paulo disse, se vocês forem lá, ninguém aqui vai ficar não. Então fiquem aí. E aí eles tiveram que cortar as cordas. Versículo 33. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês não têm estado em vigília constante sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderemos sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Uau! E tendo dito isso, tomou pão e deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. E depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada como uma praia para onde decidiram conduzir o navio. E se fosse possível, cortando as âncoras e deixando-na no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alcançando a vela da proa, ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo, e a proa encravou-se e ficou imóvel, e a polpa foi quebrada pela violência das ondas. Eita Jesus! Aqui, versículo 42. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou os que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra, e os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços de navio. E dessa forma todos chegariam a salvos na terra. Uau! Bom, esse foi o capítulo 27, né? A gente viu, então, que eles estavam a caminho de Roma, eles trocaram de navio, né? Você viu que os centuriões gostavam de Paulo, ouviam ele, né? Paulo tinha uma autoridade espiritual muito grande, onde ele ia, as pessoas ouviam. Eles passaram por essa tempestade, Paulo tinha avisado que era para ficar lá em Creta, né? Que agora eles estavam passando por maus bocados. E quando eles já estavam sem esperança de vida mesmo, Paulo foi lá, compartilhou do que ele recebeu de Deus, né? Reanimou eles, pegou o pão, agradeceu a Deus pelo pão, eles comeram, se reanimaram, eles estavam há 2 semanas sem comer, eles estavam ali numa expectativa de sem saber o que fazer, de emergência, né? Nesses 14 dias, eu imagino que não foi nada fácil. Eu particularmente não gosto de estar em alto mar, então imagina para eles, mesmo sendo marinheiros e os presos ali também, eram 200 e tantas pessoas, e Paulo estava responsável por eles espiritualmente, e disse que o Senhor não deixaria ninguém morrer, só o navio que seria destruído, e a gente está vendo aqui o começo da destruição do navio, né? E vamos ver
no próximo capítulo, né? O que vai acontecer aqui? O que vai acontecer com a vida dos presos, do centurião, dos guardas e a vida de Paulo? Grandes coisas tem mais pra gente ver aqui.